A graça do Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Hoje nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica, o estudo de número 51 e o tema, a família e o recomeço financeiro. O nosso texto básico se encontra em Lucas, capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 34. E hoje o nosso assunto da lição é princípios para o equilíbrio financeiro no lar. Então nós vamos falar sobre recomeço financeiro. O texto proposto está lá em Lucas, capítulo 12, de 28 a 34, que assim nos diz: Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós estamos chegando ao fim dos estudos desta revista deste ano de 2020. E também estamos chegando ao fim do segundo semestre com o tema Família Cristã. Esta é a penúltima lição do pastor Cioli Rodrigues, que nos abençoou muito com a sua visão das necessidades básicas da família cristã. Louvemos a Deus pela sua vida e também pelo professor Ailton Sudário, que nos abençoou com as lições do primeiro semestre desse ano, com os estudos baseados na história da igreja. E foram lições muito boas. Louvemos a Deus por essas vidas e agradeçamos a Deus por esses instrumentos que Ele usa para nos instruir na palavra de Deus. Hoje falaremos sobre recomeço financeiro. E apesar dos problemas desse ano, nós estudamos todas as lições da revista, exceto a última lição, a número 52, que nós faremos no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. O estudo de hoje aborda a questão financeira no seio da família e nos apresenta alguns princípios para o equilíbrio financeiro no lar, segundo orientações da Palavra de Deus. Recomeço financeiro é um problema bem comum na sociedade hoje e sempre que é necessário começar alguma coisa novamente, constitui um verdadeiro desafio. Na vida sempre deparamos com momentos assim, começos, finais, recomeços. É o ciclo normal da existência humana. Recomeços financeiros acontecem por desempregos, por erros na administração dos recursos, por falhas no planejamento, prioridades incertas, ou mesmo por situações não previstas. Às vezes acontecem situações em que as finanças são minadas. Um recomeço financeiro deve ser cuidadosamente
analisado em novo ângulo, novas atitudes, analisando o que realmente é necessário para não se cometer novos erros e aprender também com o que se levou à falência dos recursos disponíveis. Nós sabemos que muitas vezes nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. E no recomeço financeiro é bom analisar os prós e os contras, aquilo em que falhamos para que a gente possa fazer melhor. Lidar com finanças nunca foi tarefa fácil. Preciso ter muito controle nos gastos, sabedoria para dividir os recursos de maneira equilibrada, orçar dentro dos limites disponíveis, dividindo, nunca multiplicando. E foi assim que Jesus instruiu os seus discípulos acerca deste assunto. Jesus, em seu sermão, lá em Mateus 6, 19 a 24, ele falou do domínio das riquezas no coração humano. É certo que o dinheiro exerce um poder dominador no ser humano. Riquezas controlam uma pessoa a ponto de mudar as suas atitudes, a sua personalidade. Vejamos o que Jesus aconselha em seu sermão, lá no versículo 19 do capítulo 6 de Mateus. Ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. E sobre o domínio de tudo isso no coração, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque os homens ricos demais têm em seus bens um senhor que os domina. Ele coloca toda a sua confiança nos seus bens. Ele faz daquilo o senhorio da vida dele. E Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque as riquezas substituirão Deus no coração do homem. Nós sabemos que nem sempre é assim, mas isto é a regra, não é a exceção. A regra é que as riquezas dominam o coração do homem. Em grego, o dinheiro é descrito como mamon. Na Bíblia, essa palavra mamon é usada para descrever riqueza material ou cobiça, mas nem sempre é uma divindade. Ele representa a ganância ou a avareza. O deus Mamon, ele é considerado como a cobiça, a avareza do coração do homem. Jesus usou esse termo para esclarecer que um coração entregue ao domínio do dinheiro torna-se ganancioso e a sua prioridade é juntar tesouros materiais e ostentar a sua posição de riqueza, de homem rico, de homem milionário, de homem importante, que detém muitos bens. Deus não divide a glória dele com nada neste mundo. Ele exige um coração por inteiro, como ele ordenou no princípio ao seu povo: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Deus precisa de exclusividade em nossas vidas, ou seja, acima de qualquer circunstância, a qualquer preço, como único Senhor. Nós não podemos servir a nossa ganância, a nossa cobiça carnal e paralelamente a Deus.
Deus não aceita isso. Portanto, o dinheiro é tema espiritual e Jesus quer que os seus seguidores se tornem bons mordomos de tudo que vier às suas mãos e bons administradores dos bens terrenos que Ele mesmo nos concede. Nosso tópico 1 fala sobre as riquezas do reino. Nesse texto de Lucas, Jesus falou aos seus discípulos da preocupação terrena com a sobrevivência e os alerta que a nossa vida, que não é mais que uma dádiva de Deus, é superior em importância à comida. E o corpo também doado por Ele é mais importante do que a roupa que nós usamos, que nós vestimos. Então Jesus nos fala da riqueza maior que possuímos por ser cidadão de um reino eterno, onde temos um Pai amoroso que jamais falhará na provisão do alimento, da roupa, que são coisas básicas. Quanto mais Ele nunca falhará nas maiores necessidades de um ser humano. Deus não falha na sua provisão. Ele é provedor. Riquezas terrenas podem trazer conforto, prazer, mas jamais segurança. Jesus queria que seus discípulos entendessem a impossibilidade do homem de se manter salvo dos problemas da existência humana, confiando em uma fortuna adquirida que lhe garantisse uma vida segura ou lhe garantisse mesmo uma salvação eterna. Jesus queria que eles compreendessem isso, que o homem é impossibilitado de fazer essas coisas, de adquirir por si mesmo segurança, salvação, vida eterna. Quando ele fala da incerteza de posse dos bens terrenos, que podem ser tirados da vida do homem a qualquer momento, porque apodrecem, porque são roubados. Ele queria que seus discípulos entendessem a riqueza espiritual do seu reino eterno. No período de Jesus na Terra, as casas não tinham segurança, eram construídas com material básico e as paredes eram facilmente arrombadas, furadas, faziam buracos, né? E a ostentação das fortunas eram feitas em roupas caríssimas, joias, objetos de ouro, e não em dinheiro vivo, em moedas, em capitais empregados. Eram coisas que se guardavam em casa mesmo. Então Jesus usa o cotidiano para ensinar os seus discípulos a viver pela fé, buscando a segurança em Deus e não na riqueza do mundo. Isso nos ensina que o verdadeiro cristão não busca as bênçãos materiais, posição de destaque, vantagens pessoais, em detrimento de uma vida espiritual, a exemplo de Jesus. Para ser exemplo, Jesus nada possuiu de vantagens nesta terra. E até o seu túmulo foi emprestado. Jesus não teve nada. E ele mesmo enfatiza nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão satisfeitos. Essa terra de herança é o reino de Deus. Essa justiça que ele diz é o caminhar por uma vida santa, focada na herança eterna, no reino de Deus. A nossa prioridade é ser cidadão do reino de Deus na terra, proclamando a verdade, espalhando a boa nova do Evangelho de Cristo, expandindo a população do reino. Nós queremos almas salvas que vão fazer parte deste reino eterno. Nossa missão é essa.
E se assim vivemos, temos a promessa. Lucas 12:31 enfoca: essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? Tudo o que precisamos para o viver na terra enquanto caminhamos por ela. A nossa prioridade, amar a Deus, glorificar o seu nome e, acima de qualquer circunstância, crer na suficiência de Deus como Pai amoroso e provedor. Outro destaque de Jesus foi a respeito da ostentação. Em Lucas 20, de 46 e 47, ele diz assim, olha, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com rigor. Mestres ou maiorais da lei, como eram conhecidos, dirigentes espirituais do povo, infatuados pela posição na sociedade, andavam com roupas enfeitadas pelas franjas e usavam o manto de oração como dignidade espiritual. Essas franjas foram ordenadas por Deus a Moisés, lá em Números 15:37, e elas tinham a finalidade, mostrava sua convicção religiosa, e foram também usadas no talit, ou chamado manto de oração, para mostrar que eles guardavam no coração os mandamentos do Senhor e os cumpria fielmente. Lá em Números 15:37 a 39, está escrito assim: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas por todas as gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que eles obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Era para isso aquelas franjas, para lembrar de que Deus deixou um mandamento que devia ser cumprido por todas as gerações do seu povo. E assim os mestres da lei, os chamados escribas, responsáveis pela instrução religiosa do povo, eles ostentavam as suas franjas ao público, e por vezes alongavam para ficar bem mais expostas, tanto nas roupas quanto nos seus talites. Eram vistos como caridosos, principalmente quando acudiam as viúvas, que os admirava pelas suas ações, como ordenava a lei. Faziam tudo em benefício próprio, não em prol do reino. Eles não queriam glorificar a Deus, eles não queriam cumprir o mandamento, eles só queriam ostentar. Então podemos argumentar que, olha, tudo isso ficou lá no passado com o povo da lei. Infelizmente, irmãos, nós vivemos a mesma situação dos dias atuais. Quantos chamados, grandes homens considerados assim na dimensão da igreja, hoje, ministros que ostentam suas franjas invisíveis, em atitudes vistas como santidade, mas com seu coração voltado para si mesmo, para os seus interesses. Alguns também outros líderes pequenos, pequenos líderes, também considerados homens e mulheres de Deus, buscando no Evangelho seus próprios interesses, tendo atitudes que parecem estar corretas diante do Senhor, mas na verdade não estão. Olhos vorazes, corações famintos, não de Deus, mas do sustento que Ele traz. Assim como
a ostentação. Jesus também condenou, né, a ganância. Jesus também falou sobre a ganância. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Está lá em Lucas 12:15. Posses terrenas são passageiras. O homem se vai e a posse de toda a sua fortuna fica, e pode não durar muito também. Jesus advertiu seus discípulos quanto a se tornarem gananciosos, correr atrás do material e serem impedidos de viver os valores do reino de Deus. Então, o que ele aconselha? Fazerem para si, ele diz lá, façam para si bolsas que não se gastam. Não deveriam se gastar com o tempo, né? Que tomassem posse dos valores espirituais como ele próprio Cristo estava fazendo. Jesus sabia que o homem é facilmente levado pelo interesse naquilo que o dinheiro proporciona. Por isso, ele aconselha aos seus discípulos para vender o que tinham e abençoar os outros que estavam necessitados. Dê esmola, vendam o que tem, dê esmola. Quer dizer, se desapeguem dos bens terrenos. Ao crente cabe ser um bom administrador de tudo o que o Senhor trouxer às suas mãos. Usar com sabedoria, com despreendimento, sem usura. Deus condena a ganância, Deus condena a ostentação das riquezas. O nosso tópico 2 fala sobre as necessidades e sobre os desejos. No mundo contemporâneo, as necessidades de uma família são muitas e se apresentam como básicas, né? Tais como alimentação, saúde, educação. Isso implica em despesas mensais, gastos com moradia, vestuário, medicamentos, higiene e outros gastos. Sem contar ainda as taxas de consumo de água e energia, transportes, gás, impostos. São tantas as despesas que temos hoje. E essa luta pela sobrevivência torna-se ainda mais pesada, devido à sedução da mídia, que propaga, né, o supérfluo como algo necessário, essencial, básico. É isso que a mídia faz conosco. São as propagandas tão enganosas. No seu artigo sobre família cristã e a questão financeira, o pastor Silvio Macri escreve o seguinte. Ele disse assim: assim surge a tensão entre aquilo que queremos, mas que nem sempre necessitamos, e aquilo que podemos adquirir, de fato, sem incorrermos em endividamento. Tensão que é agravada pelo baixo poder aquisitivo do povo em geral, e as empresas de crédito participam dessa cena que prenuncia uma tragédia, oferecendo empréstimos e cartões de crédito praticamente a qualquer pessoa que tenha alguma renda, por mínima que seja. Isso é uma grande realidade. Isso acontece todos os dias e a gente vê pessoas se afundando em dívidas pelas ofertas que oferece. É tão real essa prática de se gastar mais do que se ganha, que hoje há uma especulação visível das empresas de crédito na vida dos idosos, aposentados, pensionistas, com ofertas mágicas, a longo prazo, com juros baixos, né? E que tem trazido pessoas a um colapso financeiro perigoso e muito prejudicial. Há aposentados, há pensionistas atolados em dívidas, porque não controlam o desejo do seu coração de adquirir coisas que não são necessárias, não são básicas. Quando o desejo humano domina o coração da pessoa, um plano logo se instala para satisfazê-lo.
E quantos se jogam na aventura sem consultar o conselho do Senhor? Nessas situações que também acontecem no seio da família cristã, é hora de consultar a palavra de Deus, buscar orientação para agir, procurando entender o que constitui necessidade e o que se resume em desejos de posse. Deus se compromete com as necessidades do seu povo e provê o essencial, não o supérfluo. Deus não é Deus de supérfluo, dessa coisa superficial, dessa coisa desnecessária, dessa posse de bens que não vão realizar nada na vida da pessoa. Deus não é Deus assim. Ele é Deus do essencial, do necessário, do básico, do que realmente importa. Deus se compromete com as necessidades do seu povo. Segundo o pastor Silvio Macri, o que é essencial, segundo a palavra, deve ser praticado como prioridade pela família cristã e princípios de obediência, a orientação de Deus para o seu sustento, seu êxito financeiro. Alguns pontos importantes que devem ser observados, não por obrigação, mas pelo amor ao Senhor, que deve constituir o nosso governo. Nós devemos ser governados pelo Senhor, por Deus. Uma dessas práticas é a prática do dízimo. Ageu 1:6 registra: vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quantas pessoas que gastam o seu salário do mês e já comprometem os próximos dos meses futuros. Quantas pessoas vivem assim? Isso é uma realidade de hoje, não só do tempo de Ageu, chamando a atenção do povo de Israel. Hoje a mesma coisa acontece. Nós vivemos a mesma situação, porque a vida humana é um ciclo vicioso. A família que se nega a dizimar, na obra do Senhor, conforme ordena também o profeta Malaquias, e declara que se assim fizer será bem sucedido. Essa família naufraga financeiramente. Não porque não dizimou, porque não entregou o dízimo, mas porque não priorizou o ato de submissão a Deus, os seus bens. Deus não precisa do nosso dinheiro. E tampouco a obra do Senhor deixará de existir se não houver os dízimos para sustentá-la. A questão é a obediência à ordem do Senhor e, se cumprida, trará benefício para a família, porque em todo mandamento há uma promessa. A outra questão nisto também, o dízimo não é troca de favores de Deus para conosco? Damos para receber? Não. Esse é o motivo errado para se dizimar. Nós dizimamos porque obedecemos a palavra. Nós dizimamos porque amamos a obra do Senhor. Nós dizimamos porque somos filhos e somos obedientes. Não para receber em troca. Eu vou dizimar porque assim Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar riquezas na minha vida. Não é isso. Não é riqueza terrena, é riqueza espiritual. São bênçãos espirituais de um reino eterno, de um reino santo, sublime, celestial, nada terreno. Outro ponto também é a prática espiritual, O texto de Lucas 12, 31 e 34 nos deixa bem claro
que a família cristã não se apoia em recursos terrenos, a sua esperança está no fato de que são filhos de Deus, e nada poderá destruir os seus valores, porque são valores eternos de um reino indestrutível. Quando a família entende que a sua esperança, a sua confiança, a sua segurança está em ser filho de Deus, em pertencer a um reino eterno, esses têm que ser os seus valores espirituais. Se concentrar nisso, se manter nisso, em viver para a glória de Deus. Também outro tópico, que o pastor menciona aqui é a comunhão. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 a 5, ele diz assim: por estarmos em Cristo, temos motivação, exortação em amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma atitude. Nada façam por ambição ou vaidade, mas humildes considerem outros superiores a si mesmos. Não cuide dos seus interesses só, mas dos outros também. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Qual era a atitude de Jesus? Ele colocava sempre o outro acima de si mesmo. Ele estava sempre acudindo, ele estava sempre protegendo, sempre amando, sempre realizando bens para o outro e se colocando em último lugar. Ele se colocou em último lugar e até hoje se coloca por nós diante de Deus. Ele sempre está disposto a nos ajudar. A perfeita comunhão no seio da família só se fará presente se tudo que Paulo escreveu for aqui verdadeiro em cada membro da família. E houver então unidade de pensamento em amor. Assim todos lutarão para o bem comum dos seus queridos. Não ocorrendo desajuste, não haverá falência financeira, tampouco falência espiritual. Haverá comunhão. A família precisa de comunhão. A família precisa se amar, ser unidos, dividir este amor que Deus colocou em nossos corações, verdadeiro amor, amor de Cristo, um amor desinteressado, um amor que se dá não para receber, mas simplesmente pelo desejo de se doar. Concluindo a nossa lição de hoje, para um final recomeço financeiro é necessário a obra regeneradora de Deus dentro do coração. Ele é como uma boia lançada no mar para o náufrago. Assim é Deus. O coração é o centro da vida. Dele procedem os desejos humanos, que se não se alinhar com a palavra, a vida se perde. Nós nos perdemos quando nós deixamos o nosso coração enganoso nos governar, os desejos da vida, as ambições humanas. O lar cristão, ele enfrenta muitos desafios e nessa luta diária é necessário compreensão, diálogo, cooperação de todos. E o ideal da família precisa ser para a glória do Pai. Todos caminhando juntos, na mesma direção, unidos no propósito de agradar ao coração de Deus. Esse deve ser o alvo do cristão no seio da família. Isaías 55, versículo 2, ele diz assim: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ou seja,
Desejos não devem ser priorizados, mas as necessidades humanas sim. Consumismo desenfreado precisa ser contido. Consumismo constitui pecado, porque nada que nós fazemos desenfreadamente, sem a orientação de Deus, traz benefício para a nossa vida. E o que não traz benefícios traz prejuízo e constitui pecado. Pecado de deserção do propósito de Deus para nós nesse mundo. O lar cristão precisa de ter a sua meta focada no que Deus nos ensina a respeito da administração dos bens terrenos, como bons mordomos, da sua provisão. Essa provisão abrange o terreno e o espiritual. Deus provê para nós tanto o físico quanto o celeste. Deus é provedor em todas as nossas áreas de necessidade. Agindo assim, o lar cristão, ele engrandece o nome de Deus, o nome do nosso amado Mestre Jesus. Irmãos, eu sei que não é fácil viver neste mundo, enfrentar todas essas questões. Eu sei que a vida não é muito agradável para nós nessas áreas. E ser cristão, ser verdadeiramente servo, viver uma vida digna, correta diante de Deus, não é nada fácil. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos capacite para que nós possamos mostrar ao mundo sua glória. E como é gostoso servir a Cristo, como é gostoso andar no caminho e como é maravilhoso atender os apelos de Deus. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã e nos abençoe.